Olá! Esse vídeo é dedicado para quem quer morar na Baía de São Francisco, na Califórnia. Então eu resolvi fazer esse vídeo rapidinho para falar dos bairros de São Francisco que você deve procurar moradia caso você queira se mudar para São Francisco ou venha estudar ou por motivos de estudo ou por motivos de trabalho, e nas áreas ao redores e quais os motivos que você procuraria para cada uma das áreas. Então vamos falar um pouquinho a respeito de São Francisco. A cidade de São Francisco, eu digo que ela é uma cidade pequena. São Francisco, na verdade, ela tem 5 milhas por 7 milhas. Praticamente dá para você andar a cidade inteira a pé. E você... São Francisco é dividido em bairros. E os bairros, a gente fala que eles são autossuficientes, ou seja, todo bairro vai ter um supermercado, vai ter um restaurante, vai ter posto de conveniência e tudo mais. Então, geralmente, quando você mora dentro de um bairro, você fica só naquele bairro. E os bairros vizinhos, às vezes você vai nos bairros vizinhos, mas a gente fala que eles são autossuficientes. Por que você escolheria São Francisco? Então vamos começar com os contras. São Francisco é uma cidade muito cara. Ela é muito cara para aluguel e o motivo é porque ela é pequena. Então, antigamente, há muito tempo atrás, como São Francisco tem muito terremoto, os prédios não podiam crescer muito. Com a evolução da engenharia, hoje em dia o pessoal constrói prédios mais altos, mas por causa disso, você pode imaginar, São Francisco só tem casa e prédios baixinhos. Então, ela tem muito pouco espaço para as pessoas morarem. Claro que isso também divide com hotéis, outros imóveis de negócios, companhias. Então, fica um lugar muito, muito pequeno para você morar, muito espaço pequeno para você ter casa para famílias e para as pessoas morarem. Outra coisa também, São Francisco, ela é uma cidade, eu digo assim, ela é uma cidade para solteiros. Por quê? Porque ela é pequena. É muito difícil você ter um apartamento de um dormitório em que você vai conseguir ter mais que 2 pessoas dentro. Já nesse apartamento de um dormitório, já vai ser difícil 2 pessoas. Somente se uma tem um guarda-roupa gigante com muitos sapatos. Então, é muito complicado você criar família. E também tem pouco espaço. E tem pouco espaço no apartamento. Então, se você tem criança, não tem um parquinho, não tem piscina, tem pouco espaço dentro do apartamento. Claro que São Francisco é ótima para você andar, parques tem de monte, então você tem coisa para fazer. Mas outra coisa que eu falo também, a cidade de São Francisco não tem tantos festivais e não tem tantas coisas acontecendo ligado mais para criança. A minha experiência é que tem muito festival, tem muita festa, mas é tudo para pessoas para as pessoas solteiras ou casais sem ter criança. Então, fica uma cidade não tão voltada para famílias. E são famílias pequenas, 1 ou 2 crianças. Para que a parte boa de São Francisco? A parte boa de São Francisco, eu até comentei algumas coisas. O bairro, ele é autossuficiente, então você vai ter tudo naquele bairro. Ela é uma cidade extremamente pequena, então você pode praticamente andar. Ela é uma cidade, apesar do transporte público não ser um dos melhores dos Estados Unidos, não tá nem entre, acho que os 10 mais, é um transporte público decente, você consegue andar dentro de São Francisco num tempo considerável e você consegue andar ao redor de São Francisco com transporte público de uma maneira que você pode dizer, dá pra dizer que é um 7, 8. Outras coisas que não são a favor, que é contra, São Francisco não é uma cidade para carro. Então, se você tem carro, possivelmente você vai pagar estacionamento para parar o seu carro no seu prédio. Então, a garagem nunca é inclusa, raramente ela é inclusa no seu aluguel. Outra coisa de São Francisco é que os aluguéis são no mínimo de 1 ano. Existem muito pouca oferta de aluguel curto, de alguns meses ou 6 meses. Por quê? Porque como o aluguel é muito caro, o pessoal faz o que eles falam um leasing de 1 ano, que é para diminuir um pouco o aluguel e para ter certeza que o apartamento está ocupado.
Outra coisa que é mais ou menos contra, que não é tão a favor de São Francisco é porque São Francisco tem, é considerado que tem mais assaltos e furtos, a maioria dos prédios, principalmente os prédios novos, obrigam você a ter seguro de aluguel. Comprar casa em São Francisco é praticamente um projeto de anos. É caro, é difícil. Quando você acha um apartamento, uma casa que você gosta, que tá no preço que você gosta, tem mais 300 pessoas atrás do mesmo apartamento. Então, comprar casa e apartamento em São Francisco é muito difícil. Aluguel também fica mais ou menos nisso. Quando você acha um lugar que fala que, oh, nossa, tá mais ou menos no meu preço, no que eu queria, tá até mais abaixo, já tem 300 fazendo fila para também se aplicar. Então é meio complicado. Mas eu não quero desanimar ninguém de morar em São Francisco, ao contrário. São Francisco é maravilhosa. Eu sugiro muito, como eu falei, se você é casado, ou tem um namorado, namorada, noivo, ou é solteiro, porque você também, como sendo solteiro, você pode até dividir apartamento, então achar um roommate, o que corta um pouco dos seus custos, não tantos, porque se você tiver uma ideia, por exemplo, se você estiver pagando 2 mil para um apartamento de um dormitório, o apartamento de 2 dormitórios vai estar por volta de chegando nos 4 mil. Então, quando você divide em 2, você vai salvar algumas centenas de dólares, mas você não vai salvar muito. Mas ajuda se você tem carro, ajuda se a comida, ajuda bastante. Mas não é aquela diferença muito grande, ou aquela diferença que você fala, nossa, não dá pra viver sem ser roommate. É uma cidade que tudo acontece, que se você trabalha nela e mora nela, realmente a maioria dos bairros são de fácil acesso ao centro financeiro, onde provavelmente você vai trabalhar, porque o centro financeiro de São Francisco é bem concentrado. São Francisco é aquele tipo assim, um bairro é o bairro financeiro, o outro bairro é o bairro mais industrial, aí o outro bairro é o bairro que tem casas, o outro bairro é o bairro que tem prédios. Então, é bem fácil de dizer qual é o distrito, qual é o bairro que você está morando, e se você mora em qualquer bairro ao redor do distrito financeiro, do bairro financeiro, é facinho você chegar lá. Se você está escolhendo São Francisco como a sua casa, os bairros que eu consideraria, que eu sugiro, são a Soma, que é South Market, Mission Bay, que é do lado de Soma, Potrero Hill, a Mission, Hayes Valley, Lower Nob Hill, and Inner Sunset, Outer Sunset, Inner Richmond and Outer Richmond. Nossa, a língua enrolou. Por que eu consideraria esses? Os primeiros que eu falei até eu chegar no Inner e Outer, eles são bairros que geralmente têm os aluguéis um pouco mais em conta e são de fácil acesso ao centro da cidade e a transporte público. A Marina, que é um bairro muito famoso e muito legal de morar, ela tem muitos clubes e muitos restaurantes, é um pouquinho mais caro. Então, por isso que eu deixei a Marina de fora. Mas se você tiver um budget um pouco maior, eu realmente recomendo a Marina, que é perto da Golden Gate, a famosa Golden Gate. Por que esses bairros? Esses bairros têm, geralmente, o aluguel são mais ou menos da mesma faixa e você acha bastante apartamentos, são bairros autossuficientes, como eu falei, e são bairros bem seguros. O Inner and Outer Sunset, Inner and Outer Richmond, ele fica mais pro lado do mar. Por que eu sugeri esse? Esses daí, geralmente, eles têm os preços mais baixos. Por quê? Porque para chegar no centro da cidade, de transporte público, é por volta de meia hora, 45 minutos. Então, ela fica muito mais afastada do centro e dos bares. Tem muito restaurante nessas áreas, mas não tem clube, não tem bares, não tem baladas. São áreas bem residenciais. Então, o aluguel cai um pouco, porque também tem muito mais oferta, tem muito mais casa, muito mais apartamentinhos pequenos. Então cai um pouco o aluguel e ele fica próximo da próxima cidade que está fora de São Francisco, que é South San Francisco e Daly City. Então ela por ficar mais na borda e ficar longe do centro da cidade, ela é muito mais tranquila em termos de preço. Mesmo assim, é alto comparado com outras cidades ao redor.
Agora, se você tem família grande ou se você falar, não, o meu preço assim que eu mudar, eu só posso chegar a tanto e São Francisco não tem lugar para eu achar. Eu sempre sugiro você fazer até quanto você quer gastar e procurar em todos os lugares. Porque é o que eu falei, às vezes você dá sorte, às vezes tem alguém que tem um leasing, que ele precisa se mudar para outro estado e não quer cancelar. Às vezes ele quer repassar por 6 meses e às vezes eles te dão um desconto só para você pegar. Então acontece, tem coisa que acontece. Então eu sempre sugiro você a procurar. Mas se você vê que São Francisco está meio fora do seu range de preço, as cidades vizinhas de São Francisco são uma boa. E aí é o que eu falo, depende de onde você está indo estudar e trabalhar. Por exemplo, se você vai trabalhar em South Bay, você não vai querer morar em East Bay, porque vai demorar muito para você ir até lá. Se você vai trabalhar em South Bay ou ir na escola em South Bay, também não faz sentido você morar em São Francisco. Você vai demorar muito por transporte público. E se for dirigir, vai pegar bastante trânsito, porque as rodovias que interligam as cidades, elas têm um pouquinho de trânsito. Claro que não é nenhuma São Paulo, Rio de Janeiro, metrópole do Brasil, mas tem trânsito. E então, se você vai trabalhar no Silicon Valley, a Sunnyvale, Mountain View, Menlo Park, ou Cupertino, San José, Santa Clara, uma dessas cidades da South Bay que faz o hub do Silicon Valley, eu sugiro que você procure uma casa lá. Se você tem família e vai trabalhar ou estudar lá, perfeito. As cidades são muito mais amplas, não tem o conceito do bairro autossuficiente, tá? Você precisa de carro, mas a maioria das vezes a garagem está incluída no aluguel. E você tem mais coisa, muito mais parques, mais aberto, mais coisa para fazer com as crianças, mais festivais voltados à família. Se você vai ficar trabalhando em São Francisco e você quer olhar ao redor, eu sugiro que você olhe ao redor na península, South São Francisco, Daly City, São Bruno, Brisbane, São Mateo, Palo Alto. Eu sugiro que você olhe até Palo Alto, que é onde Stanford é, porque de lá para São Francisco, se você tiver que dirigir, é um trânsito aceitável. E se você tiver que ir, de repente, de lá para outro lugar, para South Bay, você também tá mais ou menos no meio do caminho. Mas até de Palo Alto para São Francisco é um trânsito aceitável e você consegue também usar transporte público. Se você quiser ir para East Bay, eu sugiro que você olhe Berkeley, Orinda, Lafayette e Walnut Creek. E para em Walnut Creek. Concord tem muita casa e é uma cidade maravilhosa, mas ela fica um pouquinho mais longe de São Francisco. O seu commute vai ser mais ou menos 1 hora de transporte público. Até Walnut Creek é mais ou menos 45 minutos, uma tacada só, o que é fácil de você sentar, ler um livro ou até tirar uma soneca. E também tem algumas mais perto da Bay Bridge que a gente fala, que também são cidades bem pequenininhas que também são recomendáveis. O que as pessoas às vezes também se enganam? São Francisco, a cidade, é fria. É frio o ano todo. Ela faz 15 graus todos os dias o ano todo. A gente não tem verão. Não tem verão. O verão de São Francisco é muita neblina. O inverno faz frio e chove. Não chega a nevar, porque aqui chove, neva nas montanhas, então neva em Tahoe, neva nos lugares mais elevados. São Francisco não é elevado, São Francisco está no nível do mar, então a elevação não permite, a neve não chega na elevação. Acontece algumas vezes, mas não chega. Então ela é fria. Então se você for morar em São Francisco, você tem que estar preparado, que assim, você não vai usar shorts, você não vai usar saia, você raramente vai usar uma blusa de manga curta sem ter um casaco, e é praticamente 15 graus todos os dias. A gente tem uma semana, ou se contar nos dedos, todos os dias que faz sol, que você consegue falar, nossa, vou usar um vestido ou vou usar um shorts, você sendo brasileiro, claro, é por volta de 2 semanas no máximo. Não seguidas.
esporádicas. Agora, a gente pega talvez uma semana seguida em setembro, quando fica um bom tempo. E às vezes a gente pega uns 17, 18 graus. Mas também o caso de São Francisco é assim, mesmo que faça calor de dia, no final da tarde, com o vento da Bahia e do oceano, venta bastante, o que torna muito mais frio a cidade e a sensação muito mais fria do que ela é. Agora, se você for morar fora de São Francisco, você pega sol, verões muito quentes, tá? Principalmente porque tem muito microclima na Bay Area. Em San José você vai pegar quase clima desértico, então é bem seco e vai fazer bastante calor. Em East Bay faz muito calor, em North Bay, Sonoma, Napa faz muito calor. Então todos esses lugares geralmente vão ter piscina, são onde estão os parques aquáticos. Berkeley tem bastante, faz também calor. Então a gente até brinca, você passou as pontes ou saiu de São Francisco, você vê o sol. São Francisco, você vê o sol, mas não esquenta nada. Então outra coisa que você tem que considerar, morar em São Francisco, você vai ter que encarar as temperaturas amenas o ano todo. Claro que você pode dar uma escapadinha aqui, uma escapadinha lá, mas não vai ter uma primavera, verão, outono e inverno. Não chega a nevar, como eu falei, mas fica bem frio, viu? Eu já fui para lugar que tem neve, já fui para lugar que faz frio e eu não passei nenhum frio daqueles frios de Nova York ou Chicago ou Minnesota que congela tudo. Esses daí não. Mas frio de Colorado, quando eu fui pesquiar para tal, pra mim, sabe, passou de zero, parece quase a mesma coisa. Acho que de zero até tanto ponto é tudo a mesma coisa. Aí passou desse ainda fica mais frio ainda. Eu não passei desse ponto ainda. Então faz frio e eu acho que faz, às vezes o inverno é bem forte, principalmente se chove, porque a chuva é de inverno, então a chuva é bem gelada. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a decidir ou ter uma ideia de onde você quer morar. Eu sei que foi super rapidinho e eu falei super rápido. Se você tiver qualquer dúvida ou qualquer curiosidade a respeito de um bairro específico, ou se você está se preparando para mudar para cá e quer algumas sugestões, me deixa um recado e eu vou responder da melhor forma possível. Se você está procurando um lugar para morar ao redor de São Francisco, eu sugiro o Craigslist. Claro, sempre toma cuidado, todo mundo sabe da fama do Craigslist. Sempre toma cuidado, sempre liga. Geralmente quem posta no Craigslist são as empresas de gerenciamento dos condomínios. Então, o condomínio mesmo tem uma página na internet que você pode ir atrás. Então, verifica. Mas o Craigslist é onde geralmente eu achei todos os meus aluguéis e geralmente onde é mais fácil eu achar e é mais... ele reflete mais a realidade. Outros sites de aluguéis, eu descobri que quando eu liguei pro lugar, não tinha mais, eles só fazem a conta naquele site e deixam lá pra sempre. Então, Craigslist, mas eu acho que o que você tá vendo, na verdade, tá disponível. Muitas vezes eles têm uma open house. Eu recomendo muito, gente, que se estiver falando que tem uma open house, você vá acompanhado, tá? Nunca vai ver casa sozinho em São Francisco ou em nenhum lugar nos Estados Unidos. Sempre peça para um amigo seu ver. E dependendo da onde é a casa, dependendo do endereço, nunca vá sozinho. Por motivos básicos de segurança. Então, assim, não dá chance pro azar, né? Então, eu sempre recomendo. E também é sempre bom ter alguém com você, porque às vezes o pessoal que tá alugando, às vezes eles querem ter uma certeza que você vai pagar, eles querem sentir, se você é solteiro, ou se você só é casado, às vezes eles ficam meio ficam meio em cima do muro, não sabe se você vai ter, se você vai ter dinheiro. Então levar uns amigos seus é sempre bom, porque mostra que você tem conexão. Acho que dá mais uma ideia dá uma ideia melhor para a pessoa que está alugando, que você é confiável. Não se esqueça que para você alugar para você fazer um aluguel, muitas vezes você tem que ter o seguro social. Você não precisa ter seguro social obrigatoriamente. O problema de São Francisco é que a maioria dos apartamentos precisam fazer um credit, eles fazem um credit history e olhem a sua pontuação.
Se você se vê nessa situação, seja honesto. Fala que você não tem o seguro social porque você é estudante internacional ou porque você acabou de mudar e seu seguro ainda não saiu. E quais outras coisas você pode prover para eles que deixem você se candidatar. Eu lembro que em São Francisco, por causa disso, é bem difícil, se você não tem seguro social, a se aplicar. Mas nem todos os apartamentos pedem e, se esse fosse o caso, ninguém que era internacional sem seguro social conseguiria apartamento. Então, existe sim. Às vezes você precisa pressionar e pedir umas alternativas e explicar a situação, porque, claro, ninguém sabe de todas as leis do próprio, nem a gente sabe de todas as leis do nosso país. Então, o pessoal aqui também não sabe a lei do próprio país. Então, se você falar pra eles que você não tem seguro social, pra eles vão ser novidade. Às vezes você pode perder o apartamento, às vezes você tem alguém que entende. Chances são que o pessoal vai entender, principalmente se você tá em São Francisco, que tem muita diversidade. Tá legal? Bom, um abraço e lembre-se, qualquer coisa é só deixar um comentário e eu respondo assim que possível. Obrigada e até a próxima. Tchau!